Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos estar orando para que Deus venha receber os nossos louvores, as nossas adorações. Receber o culto hoje de ensino, que o Senhor é o nosso professor, que Ele venha nos instruir, nos dar graça, nos dar força e abençoar cada vida que estão nos assistindo, que estão na live, que vão ouvir a live, que vão estar participando da live, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Maravilhoso, nesse momento, Deus, Senhor Jesus, nós céu, colocamos, Senhor, na Tua presença, Pai. Entra, Senhor Jesus, com na tua providência, presença, Pai, na para vida de buscar cada o um, Senhor e o Pai. Espírito de Derrama, verdade, Senhor, bênção, para Pai, sobre a buscar de vida, ti, Pai, Pai, das pessoas, Pai. sabedoria do Entra, alto, Senhor Pai Jesus, do com Senhor, providência, Senhor, no lar. a graça. Entra com providência, Oh, Senhor Jesus, meu no Deus. trabalho, Pai. Fala Pai, conosco, Senhor Pai, Jesus, abençoa falando essas conosco, vidas que estão abençoando, Senhor, conosco, a cada um, Pai. acompanhando essa live. Oh, Deus, venha no Senhor. Que haja paz. Entra, Senhor Jesus, com Que haja providência, bênção. Pai, nessas vidas. Haja Abençoa as divina, crianças. Senhor, Abençoa, Senhor, todas as crianças do mundo Deus inteiro, de Pai. poder. Oh, Senhor, abençoa, Senhor, Senhor, as enche pessoas do teu para da Espírito. África, Pai. Derrama bênção sobre aquelas Espírito vidas, Santo de Pai. Deus, esteja Fortalece, presente, Pai, aquelas Pai. pessoas, Pai. É o que Dai pedimos, graça, ó Pai, Pai, em nome de Jesus. neste momento. Também, Senhor, eu te Rogamos, coloco, ó Senhor Deus, Jesus, o a Brasil tua em tuas presença, mãos, Pai. para que Toma o Senhor venha conta, Senhor, falar do conosco. Brasil, Pai. Não que Tome queremos, conta da Pai, nação, mas o Pai. Senhor tem Toma conta, para Senhor, cada do um mundo de nós. inteiro, Pai. Aleluia. Entra, Senhor, com providência, Graças Senhor a Jesus. Em Deus. cada área, Senhor, que é necessário, Senhor, o Senhor entrar, Pai. Faça, Senhor, uma grande obra, Senhor Jesus. Fortalece, Senhor, teus filhos na fé, Aleluia. Senhor Jesus. Quebranta corações nesta noite,
Senhor. Vai, Senhor Jesus, de encontro, Senhor, aos hospitais, a UTI, a CTI, Pai. Vai de encontro, Senhor, aquelas pessoas, Pai, que perderam seus entes queridos nessa noite, Pai. Conforta o coração de cada um, Senhor, dos imputados, Senhor. Vai de encontro, Senhor Jesus, aquelas crianças, Pai, que estão necessitadas, Pai. Mendicando, Pai, às vezes dá um pedaço de pão, Senhor. Vai de encontro, Senhor, e coloca, Senhor Jesus, pessoas, Pai, para abençoar e para ajudar aquelas que estão, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite, Pai. Senhor, recebe, Senhor Jesus, o culto dessa noite. Toma conta, Senhor Jesus. Repreenda, Senhor, todo mal, toda seta, Senhor. Toda obra contrária seja caída por terra em nome de Jesus. Oh, Deus, recebe. Aleluia, em Pai. nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pastor João está com a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Oh, glória. Aleluia, Deus. Eu quero saudar a todos, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, companheiro, companheira, que vai estar conosco através dessa live, dessa transmissão. Eu quero dizer aos irmãos que é prazer, muita alegria. Mais uma noite o Senhor nos reservou para que nós estivéssemos aqui para buscar Ele em espírito e em verdade. Isso é muito maravilhoso, meus irmãos. Por quê? Porque Deus, Ele tem algo para cada um de nós. Pode ter certeza. Basta que nós entregamos a nossa vida a Ele. Ele conhece o nosso coração, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir. Ele conhece tudo. E nem, no entanto, Ele não faz assim acepção de nenhuma pessoa. Todos, para Ele é iguais, meus irmãos. Deus, Ele tem nós. Então a bênção dEle não é porque eu sou desse jeito, eu não mereço, porque eu sou daquele outro jeito, eu não mereço. Não. Deus, Ele conhece nós. Ele sabe da nossa necessidade. Então, por isso, temos que entregar nossa vida a Ele. E não, assim, ficar, meus irmãos, querendo que Ele faça o que nós queremos. Não, até mesmo na mensagem, nós não podemos querer mensagem que Ele fala só para o nosso bem, porque Ele fala corrigindo também, mas se Ele corrige é porque Ele nos ama. E se Ele nos ama, é porque Ele tem algo para nós, plano na nossa vida. Amém? Nós estamos no livro de Êxodo, e o capítulo 27, nós estávamos no capítulo 16. Mas, como eu já disse aos irmãos, que nós começamos lá no livro de Gênesis, primeiro capítulo número 1, primeiro da Bíblia, em Gênesis 1, e já estamos aqui. O segundo livro, né, da Bíblia, em Êxodo, e nós vamos meditar hoje
no livro de Êxodo, né? Capítulo 27, o altar do holocausto, onde o pessoal fazia suas ofertas. O altar dos holocaustos, amém? Amém. Glórias a Deus. Já está um marcador aqui, meus irmãos. Então, nós estamos estudando nesse estudo, né, hoje, culto, estudo bíblico, e estamos caminhando. A palavra de Deus, ela renova a cada dia. Ainda que conhecemos esse versículo, aquele capítulo, mas a palavra de Deus se renova a cada dia. E por isso, nós temos assim a certeza que Deus fala conosco. Por mais que somos sábios, assim quem se sente. Porque eu me sinto na necessidade de aprender dias após dia, momento após momento, e agradeço a Deus por o que Ele tem feito até aqui na minha vida. Mas eu busco Ele enquanto eu posso achar, invoco o nome dEle enquanto Ele está perto. É o que nós devemos fazer, amém? A palavra de Deus diz assim. Pode ler, missionário. Vamos ler os 3 versículos só, né? Aleluia. O altar dos holocaustos. Farás também o altar de madeira de cedro. 5 covados será o comprimento e 5 covados a largura será. Quadrado o altar e 3 covados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão uma só peça, com o mesmo e o cobrirás de cobre. Fardares também as suas caldeirinhas, para recolher a sua cinza e as suas pás, e as suas bacias e os seus garfos, e os seus brasileiros todos, e os seus utensílios farás de cobre. Aleluia. Amém? Amém. Glórias a Deus. Nós vemos, a missionária leu até o 3, o versículo 3. Aqui no primeiro versículo do capítulo 27, meus irmãos, minhas irmãs, a todos que estão nos acompanhando, nós podemos observar, prestar atenção no que Deus ordenou para esse povo aqui. E esse altar era um altar onde eles iriam fazer o holocausto. O holocausto é ofertar para Deus. E aqui a palavra está dizendo, né, que também o altar era de madeira. Madeira, meus irmãos. E ele tinha assim uma certa medida elevada, né? 5 covados será o comprimento. Olha, o covado nós lemos lá atrás. Olha como é que é bom nós estudar a Bíblia e buscar. O covado, ele contém, assim, ele possui, como pode dizer, ele tem, tudo isso é a mesma coisa de dizer. Ele é de a
aproximadamente assim, 45 centímetros, pouco menos de meio metro. E esse altar, ele possuía 5 covados. E 5 covados nessas alturas, se fosse meio metro, daria 2,5 metros, né? E aí, Deus ordenou que eles fizessem. E ali eles fazendo esse altar, né, para que ofertasse a Deus. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos prestando culto a Deus. Nós estamos aqui, meus irmãos, na presença do Senhor. Ele está aqui presente. Ele está aí presente com você, onde você está. Pode ter certeza. E Ele está nos contemplando, conhece do nosso coração, que nem eu disse. Ele está observando a cada um na face da terra. Olha, e aqui a palavra de Deus está dizendo que ali, meus irmãos, no altar, de 3 covados, era a sua altura. 1,5 metro, né? Aproximadamente 1,5 metro por 2,5. Era aquele altar. Mas, irmãos, qual que é a importância do tamanho do altar? Da altura, da largura, do comprimento? Deus deu essas medidas para eles. Mas o mais importante para Deus é que ali eles iam ofertar a Ele. Oferecer no holocausto ali. E a Bíblia fala que antes nós pedimos alguma coisa para Deus, se nós queremos receber, nós queremos receber, meus irmãos, não é de qualquer forma. A primeira coisa que nós... Tem muitas pessoas que falam, vamos orar, vamos consagrar nossa vida, jejuar, né? Muito importante. Vamos nos ungir, né? Importante. Mas nós conhecemos aqui dentro da Bíblia, para nós receber o nosso altar nem está em dias. Nós temos que estar com o altar, consertar nosso altar. História que nós encontramos muito aqui na Bíblia. Desde o começo, nós vimos, né, missionário aqui, Caim, né? Fez o altar dele, mas Deus conhecia a intenção. Deus conhecia o coração dele. E Abel fez o dele, Deus conhecia. E de quem que ele recebeu? No holocausto, ali as ofertas. Abel, que ele conhecia Caim. E quantos Caim hoje tem? Eu posso garantir a você bem mais do que Abel.
Abel fez o altar ali, com seu pensamento diretamente no trono da graça, com o Senhor conhecendo. É o que o Senhor está conhecendo eu, você e a cada um, por toda a face da terra. Olha, que Senhor é esse? Que Deus é esse? Eu posso te garantir que igual não há. Esse é o Deus poderoso. Esse é o Deus poderoso. E aí, ali começou, né, meus irmãos? A inveja foi o primeiro homicídio do mundo. Quando Deus recebeu a oferta de Caim, de Abel, Caim tirou e matou seu irmão. E hoje? Está diferente? Eu acho que está pior. Porque aumentou o povo. Aquele tempo era só a família de Adão. E agora? Aumentou, né? Os maldosos, os invejosos. Aumentou muito. E aqueles que buscam o Senhor? Aumentou também, mas em bem menos quantidade. Por que eu digo isso? Eu posso citar aqui vários exemplos. Um deles eu posso citar aqui, que fala de altar também, é Elias. Olha, Elias é uma pessoa só, Elias. Já diz, né? É uma pessoa só. Não os Elias não, tá? Ele tinha um parceiro, um companheiro muito, que Deus usava muito, mas não estava nesse momento. Então, ele enfrentou 450 profetas, mas de Baal. Ali, era um desafio, era um debate, era uma demonstração. O que poderemos falar? Não. Ali era uma disputa. Era uma disputa. Ali era para provar qual Deus que era mais forte. Qual Deus que era mais forte ali? 450 profetas contra um só. Só um Elias. Essa mensagem é muito conhecida. Hoje quase não houve pregação dela. Hoje as pregações são mais light, mais suave. Aqui nós mais, e do Velho Testamento, pouco mais do Novo Testamento. E a palavra de Deus, ela diz aqui que Elias, sendo um só, mas deixou que os 450 profetas de Baal parassem, primeiro buscassem o Deus deles primeiro. E eles confiaram na quantidade, porque eles eram muitos, comparando 450 contra uma pessoa só. Quanto que dá de diferença? 449. Tirando o que
poderia ser o adversário de Elias, mas ali eram os 450 contra Elias. E Elias permitiu que eles fizessem o altar deles e fizeram o trabalho. O altar era um só. Eu falei altar deles, não. O altar deles é o que, o do Elias, é como se fosse esse altar que Deus mandou aqui o povo de Israel fazer. Construir esse altar aqui, né? Fabricar. Hoje é fabricar, não é porque é madeira trabalhada, mas naquele tempo eu creio que era madeira bruta. Mas mesmo se fosse assim trabalhada, não seria conforme os altares de hoje, porque Deus nos prometeu e já está acontecendo no nosso meio que a ciência iria multiplicar. Aquele tempo era bem mais difícil, mas mesmo assim Deus abençoava as pessoas que eles faziam essas coisas. Não tão assim como se diz, estou referindo coisas grandes, né? Construção. Deus estava condicionando a eles. Comparando hoje com aquele tempo, estou dizendo. E esse altar lá que Elias fez, para que e os profetas, ali era de pedra, já não era de madeira, era de pedra. Ali fizeram o altar e Elias falou, pode buscar o Deus de vocês, que eu vou esperar vocês buscar Deus de vocês primeiro. E ali eles fizeram, prepararam o altar da forma deles, com aquela assim, confiança, né? Com aquela certeza que eles iam vencer. Elias um só e eles 450. E começaram a orar, buscar o Deus deles, de Baal. E ali ele não vinha, ele não aparecia, não dava sinal. E ali eles começaram a sapatear, se cortar, se bater, para que o Deus deles tivesse assim compaixão, né, dó deles, e viesse a não deixar eles passar vergonha. A verdade é essa. E ali eles buscavam e pulavam, e nisso desmanchou o altar ali, batia nas pedras, e aí as pedras fugiram do lugar, deformou o altar. E aí fizeram de tudo, se cortaram, gritaram, e Elias ainda orientava eles. Se eu fosse vocês, eu gritava mais alto, talvez ele está dormindo. Elias, tranquilo, se vê que Elias ainda dava palpite para eles. E aí, quando eles viram que não tinha jeito, o Deus deles não vinha de Baal, aí passaram. Já estavam cansados também, muito feridos, porque eles fizeram de tudo para poder que o Deus deles viesse. E eles eram profeta do rei.
Agora esqueci o nome do rei. Acabe, lembrei, marido da Jezabel. Servia ele. E ali então acabou o tempo deles e Elias entrou em ação. Aí quando Elias entrou em ação, o que Elias fez? Primeira coisa, consertar as pedras do altar. Vocês viram? Deus, ele gosta das coisas organizadas. Das pessoas acham que é de qualquer jeito para buscar Deus, né? Não. Elias, a primeira coisa que Elias fez foi consertar o altar. Pedra, cada seu lugar, Elias colocou. E aí depois que Elias consertou o altar, que aí tinha a lenha, né? Ele já tinha feito as ofertas dele lá e o Baal, o Deus deles não veio, Deus Baal não veio. E aí Elias falou, depois que Elias consertou as pedras, falou, não, eu vou fazer o seguinte, vocês podem fazer assim um canal, esgoto assim, em redor, e aí pode colocar água. Molhou a lenha, meus irmãos, e ainda ficou água empoçada no chão, assim. Foi desse jeito. A primeira coisa que Elias fez foi consertar o altar dele perante Deus. Olha, muito sério. E aí fizeram o que Elias pediu. E aí molharam ali aquela lenha, aquele aqueles canal que fizeram e sopraram. E assim foi feito. E quando Elias ergueu a mão para o céu, buscou o Deus verdadeiro, o Deus que nós estamos pregando aqui, oh glória, que nós buscamos Ele. Em espírito e verdade, Ele está aqui, está aí com você. O fogo desceu, isso consumiu tudo, aquela lenha. Não sobrou nada. E não precisou que Elias se cortasse, que Elias gritasse, opa! Muitos acham que Deus só ouve e só recebe a pregação gritando. Mas não é desse jeito. É consertando o altar e buscando o Senhor, em espírito e em verdade. É dessa forma que Deus trabalha na nossa vida, desde aquele tempo e até hoje. O altar do Senhor é muito importante na nossa vida. Nós temos que estar com o altar em dias, de forma arrumada. Nós queremos buscar bênção. Primeira coisa, nós temos que arrumar o altar. E não adianta querer arrumar pensando que Deus não conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso andar, o nosso olhar, o nosso agir, o nosso falar, o nosso escutar. Olha, nós servimos um Deus muito poderoso, não tem poder maior. E aqui, meus irmãos, Deus ordenou que eles fizessem esse altar para fazer oferta a Ele. E aqui, no segundo versículo, diz assim, e fará a sua ponta nos seus 4 cantos. As suas pontas serão do mesmo e com
cobrirá de cobre. Olha, maravilha, né? Que altar bonito, cobre. Os 4 cantos do altar. E aqui o terceiro, que a missionária leu, diz assim: também as suas caldeirinha, para recolher a sua cinza e as suas pás e as suas bacias e os seus garfos e os seus braseiros, todos os seus vasos fará de cobre. Olha que altar ficou bonito. É de cetim ainda, de madeira, de cetim. Olha que altar bonito. Fizesse a gaveta de madeira, não suportava as brasas, né? Queimado. Foi feito de cobre. Ficou bonito esse altar. Caldeiria, olha, eu gostei desse nome difícil para ler, mas caldeiria significa assim, caldeiria, vamos ver aqui, meus irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Suas caldeiria me trouxe na lembrança caldeira. Não é caldeira, não. Caldeira, mas as caldeiras hoje, sabe o que é? Para aquecer. Todas as indústrias têm suas caldeiras. Eu sou metalúrgico, trabalhei muito em caldeira, eu sou encanador industrial, sou aposentado. Então, nós vimos aqui, foi feita de cobre, para segurar ali a quentura. O altar era de madeira, mas essas coisas todas de cobre. Olha que maravilha. Passa um filme na cabeça da gente. Nós olhando assim, um altar desse, do jeito que foi feito, ficou bonito, viu? Madeira. E ali, as pontas, os 4 cantos, quer dizer, os 4 cantos de cobre. Ali nós hoje, eu vou falar aqui, não sei se você vai concordar, mas nós tratamos de bandeja, né? Gaveta, né? Não é isso? Para catar o abraço. Mas aqui fala caldeiria, né? Não é cadeirinha não, tá? E nem, não é cadeirinha não, é caldeiria. Que é ali para colher. Caldeirinha, ainda é escrito assim, ó, caldeirinha. Então, dá a impressão de cadeirinha, mas nós não estamos falando de cadeirinha não, tá? Nós estamos falando aqui, você tem a sua churrasqueira, é aquela bandeja que você trata de bandeja, de gaveta, para colocar as brasas. É aqui. Tá bom? É aqui lá. E os 4 cantos de cobre, e a caldeirinha também de cobre, e os vasos, os pratos, todos de cobre. Olha que altar bonito! Ou se eu tivesse assim, como se diz, como posso falar, conhecido um altar desse, que nem o povo conheceu, né? Olha o privilégio desse povo. Se eu fosse desse tempo.
Lá atrás, hein? Há mais de, posso dizer assim, 5.000 anos atrás. E aqui, meus irmãos, vamos em frente. Vamos ler o 4 e o 5, só para nós encerrar aqui. Fartai-as também um crivo de cobre em forma de rede, e farás esta rede 4 argolas de metal e aos seus 4 campos, e as porás dentro do cerco do altar, para baixar baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás para o altar várias de madeiras de sete, e os cobrirás de cobre, e os várias se meterão, mas as argolas de madeiras que os varias estejam ambos os lados do altar quando for levado. O arco do tabus o fará como se te mostrou no monte, assim o farão. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha que maravilha. É o 8. Que maravilha, meus irmãos. Eu vi que você estava lendo bastante, eu fiquei para trás. Né? Aí, meus irmãos, porque a gente tem que acompanhar para depois a gente não precisar ler de novo, né? Por isso que a gente pede para ler pouco, porque senão depois a gente tem que ler tudo de novo. Se a gente acompanhar a leitura, não. 2, aqui eu acompanhei, depois eu comecei a recapitular mesmo o 4 e o 5. Mas aqui nós vimos tudo de cobre. Vamos escolher algumas coisas aqui, porque tudo de cobre. É um rascunho da T8. E tem uma vara, falou de uma vara, cobrir, olha, aquela vara, cobrir seria encapar de cobre. Encapar, hoje nós diria assim, encapar, aquela vara, e hoje diria assim, como se revestir. As coisas mudou tudo, o nome está mudando, hoje também está mudando bastante. Eu conhecia, o exemplo, né? Eu conhecia assim, toicinho defumado, e hoje, a verdade, você tem que procurar bacon para comprar. Né? Falar toicinho defumado, você não vai achar. Tem que falar bacon. E é só um exemplo das coisas como mudam, mano. Quando eu morava na roça, que eu sou da roça, criado na roça, e tenho saudade da roça, gostava muito da roça, e era toicinho defumado, carne seca, era jabá, né? Hoje o pessoal fala até carne de sol, e por acaso o sol tem carne? Eu tenho que perguntar. Muda o nome. Mas as coisas são as mesmas. Então, essa vara é porque era fácil a madeira. Não tinha ali um cano. Então ela foi revestida, coberta de cobre. Foi posta no canto. Olha, esse altar ficou muito bonito. Nós vamos imaginar assim, lá no céu, tem coisas que a mente, olho nenhum viu. Olho nenhum viu. A mente não pode imaginar o que tem lá de tão lindo que é. Mas as coisas de Deus é linda. Olha esse altar que Deus mandou fazer. Nós for imaginar. Hoje, se tivesse uma foto desse altar para nós exibir, para nós assim, exibir não, como é que fala?
ajuda aí, missionário. Publicar, né? Publicar, compartilhar, né? Compartilhar. Olha que coisa bonita que ia ficar nessa tela. Imagina uma foto de um altar desse para nós compartilhar, para nós exibir, aí compartilhar, colocar na mídia, né? Colocar na rede social. As pessoas iam ver e iam gostar muito. Olha, é tudo de cobre. E aí tinha que ter guarda, porque hoje o movimento desse cobre, o que ia ter de... agora há pouco no jornal eu vi ali, eles roubam coisa bem mais difícil, cabo, né? Cabo da rede, até mesmo telefonia, eles roubam, tiram a capa para poder aproveitar os cobres. E é caro. Então naquele tempo já não tinha esse problema. Naquele tempo era maravilhoso. Olha o tanto de cobre que foi nesse altar aqui. E ainda, aqui a palavra diz assim, vamos ler o 4 aqui. Falar-lhe-as também um crivo de cobre em forma de rede. E farás esta rede 4 argolas de metal ao seu 4 cantos. O 5. E as ponharás dentro do cerco do altar para baixar para baixo, de maneira que a rede chega até ao meio do altar. Farás também várias farás também varais para o altar. Varais, aqui está, varais para o altar, varais de madeira, de cetim, e os cobrirás de cobre. Até os 7 aqui. Lemos o 6, paramos no 7. Nós vimos aí, ó, cetim. É algo muito fino também. Tem hoje. Né? Muito difícil, é raro. Nos livros tem, né? Fala cetim. É algo assim bonito. Coisa linda. As coisas de Deus é bonita, meus irmãos. As pessoas criticam aí algumas igrejas, alguns templos bonitos, mas Deus está no negócio, tá? Deus está no negócio. Muitas pessoas, porque a humildade não é ser pobre, ser as coisas arrumadas, não. Porque as coisas arrumadas relaxam, não é humildade. Tem muitas pessoas que acham que é humildade. O que eu poderia dizer assim? Que alguém possa assim pensar, se poder ter uma roupa boa
E não comprar, não ter, por querer ser humilde, está errado. Não está certo. A humildade está dentro de nós, não é por fora. A humildade está dentro do coração, da mente. Uma casinha simples, mas que não limpa a casa para que ela é humilde, a casa é humilde, mas não está certo. A casa, por mais humilde que ela seja, ela tem que estar organizada, tem que estar ali. Como nossas vestes. Muitos criticam nós crentes andar de terno, né? Gravata. Muitos criticam. Ah lá, vai indo o crente lá, o pastorzinho vai indo lá. A mulher, quando se veste bem, e as mulheres se vestem melhor, né? As mulheres mais caprichosas. Não é falta de humildade. A humildade nós temos que carregar no coração. A humildade faz parte do amor. A humildade, ela faz parte, assim, da salvação, das coisas de Deus. A humildade, sem ela, ao dedinho, ninguém vai ver Deus. Sem a humildade, a humildade realidade anda junto. A realidade é as coisas reais, que não podemos torcer, não tem nem como torcer. E a humildade é a mesma coisa. A humildade, ela não é feita na aparência, não. Ela é feita dentro de nós, no ato, nos nossos atos, nos nossos sentimentos. Ela faz parte do amor. As palavras de Deus, eu tenho marcado no papel de São João, capítulo 6, verso 4, parece, ou capítulo 4, verso 6, está dizendo assim, em João, está dizendo assim, você diz que ama seu... Não, você diz que ama a Deus, mas se você não ama o seu irmão, você está vendo ele, como é que você vai amar Deus? No livro de João. Não sei se é capítulo 6 ou verso 4. Me fala a memória aí. Você é capítulo 4, verso 6. Mas está dizendo assim. Você diz que ama Deus. Mas se você não ama o seu irmão que você está vendo, como é que você ama a Deus? Impossível. Olha, é forte, irmãos. Mas é as mensagens que hoje nós não ouvimos mais ser pregadas. As pessoas estão procurando, assim, as mensagens, os assuntos da Bíblia mesmo, da Bíblia, mais light, mais sereno, mais... A Bíblia diz dessa forma. Você diz que ama Deus, mas você não ama nem seu irmão, que você está vendo ele. Como é que você vai amar Deus se você não está vendo? Deus não tem sentido no coração. E amar Ele sobre todas as coisas ainda é o primeiro mandamento. E depois vem o seu irmão, que é o segundo. Olha aí, que essa mensagem fala. Amarás o seu Deus de todo o seu coração. Depois amarás o teu irmão como a ti mesmo. É desse jeito. Então vamos em frente aqui, meus irmãos. Já está dando 9 horas aqui, mas vamos louvar do louvor. Missionários? Quiser ir procurando ali. Aleluia.
Então, o 7 diz assim: e as varas se meterão nas argolas de de argola de meia, que os verás esteja ambos os lados do altar. Quando for levado oco de tábua, o farás como se tem mostro no monte, assim o farão. Essa palavra aqui, mostro, o que nós podemos ver nela? Como se te mostro, tá. Ou farás como se demostro. No monte, assim o farão. Então, mostrou a alguma pessoa que vê, né? Assim, que se expõe como enfeito. Meus irmãos, podemos assim, um enfeito. Esse altar ficou muito bonito, amém? Nós vamos ficando por aqui e Deus possa ter falado no seu coração, você possa ter entendido essa palavra. Deus, Ele está nos mostrando aqui, através dessa palavra, que as coisas dele têm que ser no capricho e tem que ser bonita. E não vai deixar de ser humilde, porque Ele é Deus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. O missionário está procurando ali um playback, logo mais estaremos louvando o Senhor. Amém? Graças a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Exaltado o nome do Senhor, aleluia. Glória. Aleluia, Deus. Ô, glória! Vai cantando comigo, vai falando alguma coisa. Vai. Aleluia, canta comigo. Aleluia, Deus! Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com a sua bondade, fica aos pés da cruz, querendo consagrar-te a minha vida assim, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, e te hei de pôr como no tempo antigo, tu revelaste a lei, tua bondade, ó guia, em sua santa lei. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Além do rio azul, as ruas são de onde estás. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Pode choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de onde estás. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Forte choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais.
choro, tristeza e dor, nunca mais, morte e choro. Glória a Deus. Aleluia. Estarei louvando o Senhor por mais um louvor aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, Deus.
Nós estamos se for a vontade de Deus, domingo, com culto de louvor, adoração a Deus. Nós vimos aí, meus irmãos, aleluia, esse corte de playback é algo assim que vem para atrapalhar, né? A gente fazer a obra de Deus. Mas não vamos desistir. Vamos em frente. Não vamos ligar para a crítica. Tem crítica até que é boa. Construtiva. Construtiva. Tem crítica que ajuda. Tem algo assim. Diz que é por causa dos louvores, mas não estamos usando nenhum louvor. Falam que licencia por causa do louvor. Mas aí não estamos louvando. Estamos apenas dando aviso aqui, né? E comentando que tem algo que é para bem. Crítica, até crítica, construtiva, né? Aqui, se for a vontade de Deus, às 20 horas. Convido o seu irmão para que possa nos acompanhar através dessa live, dessa transmissão. E nós estamos também no YouTube, né? Rosângela Salomão Nascimento. Nós estamos também, meu canal, cantor João Nascimento. Nós estamos também no Instagram, no Face J Santo e também no Face João Santo, né? O seu não está, né? João Santo. Também está, né? João Santo. O seu não, né? E ali, meus irmãos, nós estamos trabalhando para o Senhor. Nosso intuito é ganhar alma para Jesus. É trazer as almas para Jesus. Aqueles que foram trazer de volta. Reconciliamento. Que Deus abençoe, que eles voltem. E aqueles que ainda não aceitou Jesus, pode ter a sua chance. Hoje, domingo, a hora que Deus, o Espírito Santo tocar no seu coração. A hora que o Espírito Santo tocar no seu coração, você não vai resistir, porque Deus, Ele ama você, Ele ama a mim, Ele ama a todos. Ele tem algo para nós, amém? Eu agradeço a tua companhia e domingo estaremos aqui, se for a vontade de Deus, amém? Vamos orar ao Senhor, poderoso e eterno Deus, Pai.